que pode ser votado no plenário da Câmara e como essas possíveis mudanças podem afetar a sua vida. A gente explica já já aqui no Jornal da Câmara. E-Social, deputados ligados à área trabalhista acompanham melhorias no sistema que vai ser ampliado para todos os trabalhadores. Troca de medicamentos biológicos por similares sem eficácia. Comissão na Câmara expõe a polêmica que vem dos consultórios médicos. Vamos falar agora o que pode ser votado esta semana aqui no plenário da Câmara. As votações podem começar pela medida provisória que tem o objetivo de tirar do vermelho os hospitais sem fins lucrativos como as Santas Casas. Essas instituições atendem metade dos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, e sofrem com um endividamento de mais de 20 bilhões de reais. Reclamam que o governo não paga o que realmente gastam com os procedimentos médicos. E aí a dívida só aumenta. Tá, mas o que essa medida provisória quer fazer? Autorizar o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a emprestar cerca de 5 bilhões de reais por ano para esses hospitais filantrópicos e também para entidades que cuidam de pessoas com deficiência. Até então, o FGTS só podia financiar obras de saneamento, infraestrutura das cidades e habitação. Olha, esse assunto tem concordância de boa parte dos parlamentares. Polêmicos mesmo são outros projetos que também podem entrar em votação. Vamos falar primeiro do chamado distrato. O que esse projeto quer? Trazer regras para a devolução do dinheiro de quem compra imóvel na planta e desiste do negócio. No geral, a devolução é de 3 em cada 4 reais pagos. Mas quando a construção tem um CNPJ próprio, a devolução será menor, metade do que foi pago. O assunto já foi debatido aqui e agora voltou com as mudanças que os senadores propuseram. Outro assunto que também tem discordância é a criação de um regime penitenciário de segurança máxima. A ideia é que presos considerados altamente perigosos, chefes de facções criminosas, por exemplo, sejam submetidos a regras mais rígidas na hora de cumprir pena. Celas individuais, proibição de falar com outros presos e até com os agentes penitenciários, comunicação com parentes limitadas, controladas e gravadas. Lembra o RDD, o regime disciplinar diferenciado que já existe. A diferença é que o RDD pune presos que infringiram regras e esse novo regime é considerado preventivo. Hoje nós temos o RDD, que tem uma duração máxima de 1 ano e que tem restrições muito brandas. Então, o novo modelo, o novo regime disciplinar, ele pode ir até 4 anos de restrições, com restrições bem mais, eu diria, bem mais rígidas do que o modelo atual do RDD. E mais, hoje o RDD está vinculado apenas ao comportamento do preso. Nós estamos vinculando a alguns crimes também. Se tenta o tempo inteiro dar uma resposta simplista para problemas que são complexos. Então, quando você apresenta uma proposta simplista, parte dos parlamentares acham que estão dando respostas à sociedade brasileira, ampliando o poder bélico, o chamado Estado penal. A gente quer discutir segurança pública de uma maneira mais profunda. E para fazer isso, não pode ser com um projeto pirotécnico. Existem outras propostas na pauta oficial do plenário, como as que podem ajudar as prefeituras a fechar as contas. A bancada do PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, já avisou. Não vai querer votar nada que possa trazer mais gastos para o futuro governo. A gente sabe que é de interesse de municípios, tentando fragilizar a lei de responsabilidade fiscal, mas nós somos contrários. Nós pensamos que tudo isso tem que ser discutido com o novo governo. A lei de responsabilidade fiscal é muito boa e não podemos mexer em itens que fragilizam a fiscalização. Eu penso que esse é o perfil do novo governo. Nós defendemos isso e hoje nós trabalhamos para trancar a pauta dessa forma. A bancada feminina ainda pressiona para dar continuidade à votação de propostas consideradas prioritárias durante este período de movimentação internacional chamado de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que vai até o dia 10 de dezembro. Entre os projetos está o que torna obrigatória a realização do exame chamado ecocardiograma fetal nas grávidas. Qual é a ideia? Detectar possível má formação no coraçãozinho do bebê enquanto ele ainda está na barriga da mãe.
Bom, para você saber o que de fato vai ser colocado em votação, assista ao vivo o trabalho dos deputados pela TV Câmara e pelo YouTube. Também acompanhe as notícias pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Do plenário para as comissões, projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos pode ser votado nesta terça-feira na comissão especial. Incentivar a produção de alimentos de forma mais sustentável. Esse é o objetivo do projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O texto propõe a criação de zonas de uso restrito e até de zonas livres de agrotóxicos. Proíbe o uso de produtos considerados extremamente tóxicos e prevê a revalidação dos registros a cada 10 anos. A comissão especial que analisa a proposta realizou várias audiências públicas com especialistas e produtores que trouxeram exemplos de produções em grande escala sem o uso de agrotóxicos. O relatório apresentado pelo deputado Nilton Tato já foi discutido e agora já está pronto para a votação, que deve ocorrer nesta terça-feira. Nós já superamos, inclusive, a fase de discussão do relatório e, portanto, na próxima reunião, a perspectiva é de a gente já aprovar o relatório. Então, é um esforço muito grande da gente fazer com que aconteça o quórum, né? A bancada ruralista está trabalhando para não ter esse quórum, mas nós temos a expectativa que é possível. Esse projeto é um projeto bastante polêmico. Nós precisamos nos aprofundar. Eu fiz um substitutivo que apoia a agricultura orgânica, mas elimina certas restrições à agricultura tradicional, o uso de defensivos, o combate às pragas e doenças, que esses inseticidas são o remédio para as plantas e é o veneno para as pragas, como é o remédio para as pessoas e o veneno para as doenças das pessoas humanas. A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos é um contraponto a outra proposta que já está pronta para a votação no plenário da Câmara, que facilita a liberação de novos pesticidas, mesmo antes de concluídas análises sobre os riscos ambientais e de saúde. Das comissões de Ciência e Tecnologia e de Seguridade Social, vem uma mudança que já causa preocupação em vários setores de trabalho. Os avanços, mas também os problemas do sistema conhecido como e-social. Até 2019, ele vai ter um uso muito mais amplo do que atualmente. O sistema e-social, que gerencia a folha de salários e o pagamento de impostos de renda, contribuições previdenciárias e FGTS, deve ser estendido a todos os trabalhadores dos setores público e privado até 2019. Uma audiência conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e de Seguridade Social debateu os avanços e os problemas existentes para cumprir esse calendário. Já conseguimos implantar nas grandes empresas, apesar de não ser um número muito considerável de empresas, porque só temos nesse grupo 13 mil empresas, num contingente de 6 milhões de empresas é muito pouco, porém são as maiores, e isso já temos alcançado então aí quase 1/3 da força de trabalho no Brasil. Os deputados Celso Pancera, do PT do Rio, e Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, já haviam promovido uma audiência em junho para debater dificuldades técnicas na ampliação do e-social. Embora ainda reclame de vários problemas, Celso Pancera diz que houve avanço nesse período. O sistema da Caixa Econômica, que entrou em função do controle do FGTS, não dialogava com o e-social e obrigava com que as empresas tivessem que, depois de dar entrada da informação no e-social, acessar uma outra janela para completar as informações para o sistema do FGTS. E é o que nós temos visto agora, essa reclamação que nós fizemos, junto com as representações da sociedade, em junho, foi acatado pela Caixa e o sistema foi totalmente integrado. Polêmica na prescrição de medicamentos biológicos usados no tratamento de doenças graves. A Comissão de Pessoas com Deficiências expôs o problema do uso de similares que custam menos, mas são ineficazes. Cleone tem artrite reumatoide, uma doença degenerativa grave. Ela descobriu a doença há 40 anos, mas por muito tempo o tratamento se resumia ao uso de anti-inflamatórios. Agora que usa medicamento biológico, ela não sente
mais dores. Você tem uma qualidade de vida melhor, inclusive diminui medicamento. Eu tomava anti-inflamatório, tirei. O corticóide eu diminuí, não consegui tirar totalmente, né? E ainda por conta do corticóide eu tenho osteoporose também, né? Mas o biológico para mim foi ótimo, eu não tive assim efeitos negativos, só positivo mesmo, uma melhora de qualidade, melhora de dor. Eu não tenho dor, a não ser que é outra dor por alguma outra coisa e não pela artrite reumatoide. Então eu estou me sentindo bem melhor. Especialistas ouvidos na Câmara explicaram que os biológicos são medicamentos de ponta produzidos a partir de organismos vivos. São moléculas mais complexas e instáveis. Diferente dos genéricos, é impossível fazer cópia idêntica desses remédios. A troca pelo biosimilar só pode ser autorizada pelo médico. Quando há a mudança de uma medicação para outra, o paciente precisa estar ciente disso e o médico também, porque podem advir efeitos colaterais dessa mudança que não são esperados. Mas a representante das entidades de pacientes que usam remédios biológicos reclamou que alguns associados têm recebido medicamentos biosimilares do SUS e não o biológico original receitado pelo médico. O motivo, segundo ela, é o preço menor. A gente pode receber um medicamento biosimilar, por exemplo, eu sou paciente de artrite reumatoide, utilizo medicamento biológico, é um medicamento que eu utilizo, ele é originador. Se de repente o Ministério da Saúde resolve trocar para o biosimilar, mas o meu médico não está avisado e não está ciente disso, talvez eu possa ter alguma diferença na resposta terapêutica ao remédio e deixar de ter a eficácia, ou ter algum efeito colateral que não conheça. O deputado Geraldo Rezende, que sugeriu a audiência pública, defendeu uma regulamentação mais clara sobre a compra dos medicamentos biológicos. Mas, de acordo com o representante da Anvisa, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária não autoriza a troca automática por biosimilares. Pela regra atual, a chamada intercambialidade só pode ser feita pelo governo com autorização médica e não apenas levando em conta o menor preço ao realizar a licitação. Não é possível que um secretário de saúde, na definição da sua compra, a equipe de compra, possa definir como critério básico para a compra somente o preço. Ou seja, não é só o preço, é a qualidade desse produto e muitas vezes também pode ser a possibilidade de ter tratamentos diferenciados para uma mesma doença. É assim, o mundo já responde dessa forma. Então, acho que o grande desafio para os pacientes, de fato, é conseguir com que as secretarias de saúde comprem as duas possibilidades, deixem à disposição do médico as duas possibilidades de tratamento. Nós temos que evitar o múltiplo uso de biosimilares distintos. No mesmo paciente, utilizar 2, 3 ou 4 medicamentos para aquela, mesmo que sejam indicados para aquela patologia, mas que ele não tenha a certeza do segmento de qual desse medicamento possa trazer transtorno à sua doença. Ou seja, ao invés de estar melhorando, o seu quadro esteja piorando. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã.